que foi muito produtiva, né? Pudemos todas e todos que estavam aqui acompanhar. Nós estamos nesse momento muito carentes dessas rodas de conversa. E como isso é importante nesse momento para esta militância que está aqui no dia a dia, nessa construção dessa vigília, estudar, ouvir, ler, dialogar, porque a gente precisa, não sei se o termo é aprender, mas a gente precisa conhecer, saber disso tudo, para a gente melhorar no nosso dia a dia de luta, porque é desta forma que a gente vai conseguir dialogar com a sociedade e furar essa bolha que estamos vivendo. Penso que a gente tem melhorado muito já, penso que a gente já conseguiu dar um bom salto, mas precisamos muito, a gente precisa muito conhecer como é que funciona isso tudo para a gente ir lá na periferia de Curitiba, ir lá na periferia de São Paulo, do Rio de Janeiro, né, de todos os estados, para a gente poder dialogar com o povo, né? Então, muito obrigada por somar conosco nesse momento. Vou passar para o doutor Edivaldo para fazer a fala, dizer para nós aí como que foi a visita, como que está o presidente Lula, porque a gente fica toda quinta-feira assim, bastante ansiosos para saber como que ele está. Não. Segura assim, inclinadinho, bem pertinho. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Edevaldo de Medeiros, juiz federal, que visitou o presidente Lula nessa tarde. Eu queria agradecer a acolhida que nós tivemos hoje aqui na vigília, por todos os presentes. Foi muito, a gente sentiu assim, a energia de vocês, o amor, o carinho, né? E que há assim guerreiros, né? De dentro, há leões aqui que saem de dentro do coração de vocês. E eu queria fazer esse agradecimento. Quero agradecer a Associação Brasileira dos Juristas para a Democracia, a BJD, por ter realizado esse evento de juízes do qual nós somos representantes. E antes de dar notícia da visita do presidente, que eu fiz agora há pouco, ao presidente Lula, eu gostaria de passar a palavra ao meu colega juiz do trabalho, Leador, para que ele pudesse dar uma palavrinha com vocês. Muito bem, o Edevaldo, meu nome é Leador Machado, eu sou juiz do trabalho em Araguaína, Tocantins. O Edivaldo falou agora para a gente que assim, um dos pedidos do presidente Lula lá é de que nós continuemos acreditando nas nossas instituições. E nós queremos continuar acreditando nas nossas instituições. Então, assim, a esperança é que o Supremo Tribunal Federal dê um basta nesse estado de exceção que se instalou com esse processo contra o presidente Lula. Um processo que desde o início foi conduzido de forma parcial pelo juiz Sérgio Moro e foi conduzido numa forma de confundir todas as instituições, funcionando um órgão julgador, que deveria ser órgão julgador, com um órgão também acusador. Então, assim, todo um processo de exceção que foi durante todo esse procedimento, que finalmente, agora, nessa conjuntura que se agravou muito, com esses últimos fatos, que demonstram cada vez mais o objetivo desse grupo que conduziu essa operação desde o início, que é um objetivo de chegada ao poder desse grupo institucional, com a saída do juiz Sérgio Moro para o Ministério da Justiça, que demonstrou a sua parcialidade ainda mais uma vez, e com essa questão dessa instituição aí do Dallagnol, demonstra o objetivo desse grupo. Então que o Poder Judiciário, né, nas suas instâncias superiores, dê um basta e cesse com essa situação de exceção que se instalou nesse país e que nós retornemos à normalidade jurídica e façamos realmente que as nossas instituições voltem a funcionar e que finalmente que se faça justiça ao presidente Lula, tirando ele dessa situação constrangedora, humilhante, que colocaram sem nenhuma razão para isso. Tá certo? Entendemos que não há nenhuma razão para essa prisão e para sua manutenção. Lula livre! Bom, gente, vocês querem saber o que eu encontrei lá. Imagino, não é? Olha, eu confesso a vocês que me emocionei ao entrar lá. Assim, você vê, eu vou descrever o cenário para vocês.
estavam sentados numa mesa os dois advogados, o Cristiano Zanin e o Manuel Caetano, e o presidente Lula. Estavam sentados em três, numa mesinha, e eu cheguei e sentei ao lado deles para conversar. Gente, tem um gigante ali. Tem um gigante, tem um homem muito forte e corajoso. Eu vi um homem muito forte e corajoso. Foi isso que eu enxerguei ali. O presidente Lula está com excelente saúde. Ele é um homem, você vê que dali é um leão. É um leão, a comparação que se pode fazer. Ele, cabeça elevada, queixo elevado, como ele disse que a mãe dele mandava ele fazer. Me ensinou, falou de economia, falou de política. Ele não concorda com o fato de estar preso. Ele diz que é inocente e que isso será provado e que ele vai ser absolvido. Ele não aceita outra decisão do Poder Judiciário que não seja a sua absolvição. É a única decisão que eu conformo. Ele disse para mim que é a pessoa que nunca passou pela cabeça dele fugir do país. Ele estava no Uruguai um dia antes, uma semana antes da prisão, e cogitaram que ele ficasse por lá. Alguém aconselhou a isso. Ele falou: eu não devo nada para ninguém, eu sou um homem honesto e eu não vou fugir do meu país. Eu vou voltar para o Brasil e eu vou ficar lá. E ele disse mais. Ele falou para mim o seguinte: a história não é compreendida no momento em que ela acontece. Eu perguntei a ele se ele tinha se arrependido da decisão de não ter abandonado o país. Ele disse que em nenhum momento, aconteça o que acontecer, ele não iria manchar a biografia dele com uma fuga ou um asilo político, que poderia ser entendido como uma fuga, né? Dá o argumento de fuga. Então, o presidente Lula, a gente falou lá aí passei as cartas que as pessoas entregaram aqui para ele, uma a uma. Os olhos dele brilham quando a gente entrega as cartas. Ele vai lendo rapidamente as cartas ali na hora que você vai entregando. Ele ficou bastante emocionado com as cartas da rodoviária. A hora que eu mostrei para ele a sacolinha do pessoal da rodoviária de Brasília, ele falou assim: porra, por que você não tirou uma foto disso? Então, aí tem o melhor da coisa, né? Ele falou assim: você quer um café? Gente, quem não quer um café feito pelo presidente Lula, Mário? Nós queremos. Pois ele fez o café. E aí ele acabou de fazer: eu vou fazer o café para você. Ele disse com aquele vozeirão grave dele, né? Eu vou fazer o café para você. E aí ele foi fazer o café ali do ladinho, na cafeteira que ele tem, que ele disse que ele mesmo gosta de preparar o café dele. E aí ele virou para mim e falou assim: açúcar ou adoçante? Eu falei: açúcar. Ele falou: não tem. É esse o homem que está preso, tá certo? E eu gostaria, gente, depois eu vou responder perguntas, se tiver, né? Se tiver previsto, mas eu gostaria de ler aqui um pequeno discurso que eu fiz a esse respeito, porque a gente tem, evidentemente, muita solidariedade com o presidente Lula, muito carinho, muito amor. Não é outra razão que nos traz aqui, não é? E como a nossa obrigação como juízes é defender a democracia, o Estado de Direito e o Poder Judiciário, porque nós não viemos aqui afrontar o Poder Judiciário. Nós viemos aqui dizer que somos parte do Judiciário e que nós queremos que a nossa instituição funcione muito bem, não é? E defendemos a Constituição. Nós defendemos a Constituição, evidentemente. Nós não viemos aqui para criar fissura com o Judiciário, não é esse o nosso propósito. Então eu gostaria de dizer a vocês que eu vou ler esse discurso que eu escrevi, o presidente Lula leu, né? Mas ele disse o seguinte: eu perguntei: o senhor quer que eu diga alguma coisa? Diga o que o seu coração mandar. Aí ele leu meu discurso, não falou nada,
Não tem nada de negócio de, ó, vai lá e fala que eu tô bem, não tem nada disso, tá? Diga o que seu coração mandar, foi o que ele me disse. Então, tá aqui. Ah, e tem uma coisa que eu vou contar pra vocês que eu gostei muito. Que eu tenho muito orgulho de ser filho de nordestino. Meu pai é baiano, era baiano, faleceu. Meu pai nasceu também na década de 40 e teria mais ou menos a idade do presidente Lula. Ele abriu um sorriso na hora que eu falei que eu sou filho de baiano. Ele ficou muito feliz. Então vamos lá pro discurso, gente. Eu queria frisar que ninguém lutou mais contra a corrupção neste país do que o presidente Lula. E digo isto porque não se luta contra a corrupção com arroubos de moralismo. O campo de batalha efetivo e legítimo contra a corrupção em um Estado democrático de direito deve ser sempre o institucional. Nenhuma democracia na história da humanidade se consolidou com o messianismo, mas com trabalho e respeito à Constituição. E o presidente Lula sempre primou por fortalecer as instituições democráticas. Enquanto esteve na presidência da República, ele deu a melhor estrutura que a Polícia Federal já teve em sua história. Condições plenas para fazer investigações. O presidente Lula também prestigiou o Ministério Público, sempre escolhendo para o cargo de Procurador-Geral da República o mais votado entre os procuradores, pela Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR. O presidente Lula ampliou a Justiça Federal, criando 230 varas federais em todo o Brasil. O presidente Lula deu exemplo ao proceder desse modo, deu exemplo no sentido de que é valorizando as instituições que se combate a corrupção. E hoje, o que estamos vendo é que as instituições estão sendo enfraquecidas, criando-se uma espécie de poder paralelo não condizente com a Constituição. A independência dos poderes é fundamento da democracia e os estados de direito e do Estado de Direito. Por isso, não se pode admitir o achincalhamento do Supremo Tribunal Federal por quem quer que seja, com o manifesto propósito de pautar a mais importante corte do país. As cortes superiores existem para, além de unificarem e interpretarem a lei, como é o caso do STJ, corrigir eventuais erros das instâncias ordinárias, porque nós também erramos. Daí porque essas cortes são compostas por juízes de singular expressão e indiscutível experiência. Não podemos deixar de lhes dar o apoio para o futuro, porque não há sociedade democrática que sobreviva alimentando-se de rancor e ódio, olhando no retrovisor. Não se pode conceber que juízes das mais altas cortes deste país tenham uma espada sobre suas cabeças quando vão julgar alguma questão ou pessoa, porque se assim for, não haverá independência e imparcialidade. O que estamos precisando é de relembrar os momentos de glória das nossas instituições. Então, quero citar um julgamento histórico do STF, do recurso extraordinário 477-554 de Minas Gerais, de relatoria do ministro decano Celso de Mello, que reconheceu o direito à pensão por morte decorrente de relações homoafetivas estáveis. Naquela oportunidade, pronunciou-se a Corte, em conclusão do julgado, afirmando que incumbe ao Supremo Tribunal Federal, em sua condição institucional de guarda da Constituição, desempenhar função contramajoritária, em ordem a dispensar efetiva proteção às minorias contra eventuais excessos da maioria. Eis que ninguém se sobrepõe, nem mesmo os grupos majoritários, à autoridade hierárquico-normativa e aos princípios superiores consagrados na lei fundamental do Estado. Hoje, nesse clima de ódio que se propagou no nosso país, seria impossível conceber um julgamento tranquilo de um tema dessa natureza. Portanto, precisamos recobrar a serenidade, rejeitar os arrufos e os heróis, proteger a Constituição e as instituições democráticas, para que elas possam consolidar o processo democrático retomado em 1988 com perenidade. E nesse propósito, eu gostaria muito de ver o STF retomar a sua jurisprudência consolidada desde 2009, no sentido de que o cumprimento da pena depende do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Muito obrigado.
Doutor, como é que o senhor se sente vendo um homem desse tamanho? Qual foi o sentimento nesse espaço, nesse local? Eu achei um pouquinho abafado. Mas a grandeza do presidente Lula, ela toma conta de todo o ambiente, né? É lógico que você sente, assim, um homem que a gente ama, que o Brasil ama, e eu não sou diferente de muitos dos brasileiros que estão aqui. É lógico que você sente dor de vê-lo ali, e isso não tem jeito, né? A gente sente essa dor, né? Não gostaria de vê-lo ali, evidentemente. Mas a grandeza dele supera essa dor, tenha certeza disso. Obrigado. A doutora Raquel Braga quer fazer uma fala pra gente também. Bem-vinda, e que bom uma mulher do jurídico para falar com a gente, do setor que a gente está aí, né? Tem muitas pessoas que criticam e a gente precisa continuar, acreditamos que temos pessoas lá dentro na defesa da Constituição, da democracia junto com a gente. Boa tarde, em especial às mulheres que eu estou vendo aqui e vejo pelos noticiários, muito importantes nessa luta. Estão aqui com garra, resistindo e acreditando que as instituições vão funcionar. E quando eu cheguei aqui, a primeira pergunta que me fizeram foi: o que você veio fazer aqui? Primeiramente, nós viemos aqui, juízes, defender a regra do jogo, defender o devido processo legal. E a defesa do devido processo legal não é só para o presidente Lula. Se o devido processo legal for ameaçado, cada um de nós estará vulnerável. A gente sabe que o país é de uma desigualdade gritante, a gente sabe que os pobres, a gente sabe que os negros, a gente sabe que a parcela LGBT sofre muito na pele a ausência do devido processo legal. Mas por que essa defesa intransigente quando se trata do melhor chefe de Estado que esse país já teve? Porque se fizerem com ele, a realidade poderá ser muito pior para todos nós. Então, nós temos que resgatar o devido processo legal, resgatar o cumprimento da regra do jogo, resgatar que cada instituição possa cumprir o seu papel sem pressão, que os poderes tenham a independência apregoada na Constituição, judiciário na sua caixa, executivo na sua caixa e legislativo na sua caixa. Não é possível conceber que o judiciário destrua a política. Sem política, não há democracia. Sem respeito às regras do jogo, não há democracia. Quem aqui não sente um gostinho de ver Michel Temer preso? Afinal de contas, Michel Temer quebrou o acordo que ele mesmo estabeleceu com a presidenta Dilma. Mas não é por isso que nós vamos defender uma prisão preventiva, uma prisão sem processo, uma acusação sem provas, um judiciário que investiga, julga e condena, ou atua como parte. Então, o que nós viemos fazer aqui? Defender a Constituição, defender o judiciário, defender o legislativo, defender o executivo e defender o presidente Lula, que está sofrendo pelo desvio do devido processo legal. Muito obrigado, continuem e aproveitar para agradecer a função de vocês, porque o que vocês fazem aqui não tem preço para a história do Brasil. Muito obrigada. Guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! Lula, guerreiro do povo brasileiro! 7 de abril! Prender o nosso Lula, seremos resistência, porque você é luta! 7 de abril! Prender o nosso Lula, seremos resistência, porque você é luta! Está
O povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Aqui está o povo sem medo de lutar. Muito bem, companheiras e companheiros, muito obrigada por somarmos, muito obrigada por estarmos todas e todos juntos. Não é simples e não é fácil, porém está nas nossas mãos resistir, está nas nossas mãos seguir nessa história, está nas nossas mãos escrever a mais importante página desta história, está nas nossas mãos transformar esse momento no maior aprendizado para a nossa geração e para as gerações futuras. Então, sigamos. Resistência sempre. É isso aí.